Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene, todos me conhecem como Lu. E eu vim aqui relatar mais sobre o meu deserto, né? Teve um vídeo meu aqui que eu dei algumas dicas de pós-deserto, eu falei algumas coisas para os irmãos que eu senti no meu coração de falar, mas eu fiquei de voltar para falar mais, né, sobre o meu testemunho. E hoje eu vou falar mais um pouco para vocês. Eu passei um deserto no meu casamento. Eu sou casada há 16 anos e nós temos uma filha de 12 anos. E nós passamos por um deserto no ano de 2020. Bom, vou falar um pouco como aconteceu. A nossa vida era uma vida assim muito, como que eu digo? Nós éramos, né? Nós somos cristãos, somos batizados, os dois. Nós fomos batizados no mesmo dia, nós fomos batizados juntos, na mesma igreja, tudo certinho, em 2006. E a partir daí começou a nossa jornada, né, na vida cristã. E hoje, irmãos, olhando para trás, eu olho assim para essa jornada e eu vejo assim que a gente conhecia muito a Deus só de ouvir falar. Nós éramos muito religiosos, trabalhava muito na igreja, eu trabalhava muito, ele também trabalhava muito. A gente fazia muitas coisas na igreja, muitas. Só que ficava tudo lá. A gente não trazia para nossa casa, a gente não tinha aquele, sabe, tirar aquele tempo, investir aquele tempo no nosso relacionamento, participar do encontro de casais, por exemplo, nunca participamos. A gente vivia, né, tudo lá na igreja, trabalhava, mas tudo ficava lá. É como se a gente não trouxesse Deus de fato, né, a presença do Espírito Santo de fato para dentro do nosso casamento. Mas a gente tinha uma vida estável, boa, né? Eu diria boa. Hoje eu vejo que não era boa, né? Para nós estava bom. Eu não tinha que queixar dele, ele não tinha que queixar de mim e tal. E foi que fomos caminhando, mas chegou um ponto que nós começamos a interter muito com as coisas do mundo, sabe? Acabar envolvendo com coisas do mundo, e aí nós abrimos brechas. E as coisas só acontecem quando a gente dá oportunidade, quando a gente abre brecha. Então, nós começamos a afastar da presença de Deus, começamos, né, a parar de fazer as coisas na igreja e fomos afastando. E eu falo para vocês, irmãos, que eu contribuí 50%. Eu não posso acusar ele de tudo, porque casamento é feito de dois. Então, tudo que acontece, a gente tudo a parcela de culpa ela é meia a meia. Eu assumo a minha responsabilidade, que eu contribuí 50% para que isso acontecesse. Enfim, 2019 foi um ano muito ruim para o nosso casamento. Foi muito desgastante, a gente já não se respeitava mais, foi muito desgastante. Eu reclamava muito e achava que ele não me entendia, mas eu também não entendia ele. É como se a gente não estivesse falando a mesma língua mais. Não, era muita confusão. Até que no ano de 2020, no início do ano, ele tomou, por causa de um acontecimento, né, onde eu tive uma atitude que ele não esperava. Ele ficou muito chateado com a minha opinião sobre um negócio que ele fez. Aí ele saiu. E assim, quando eu digo assim, irmãos, que a gente dá brecha, é porque o inimigo ele não entra se ele não achar brecha. Então nós demos muitas brechas. E eu creio que foi entrando aos poucos, sabe? E quando a pessoa chega a tomar essa decisão, ela é movida por isso mesmo, por essa força, né? Essa influência ruim que faz a pessoa tomar essa decisão. E ele saiu e nos deixou. Nos deixou, eu e minha filha, e foi horrível. Eu creio que vocês, né, já passaram por isso, alguns estão passando, é horrível. É uma sensação horrível. Mas aí começou a minha trajetória no deserto. E o meu deserto, irmãos, eu sempre fui aquela pessoa que nunca fiquei de cima atrás. Quando eu tinha o contato dele no meu telefone, eu mandava algumas mensagens para ele, provocativas, acusadoras, mas eu não tinha prova de nada, eu não tinha o que acusar, mas eu ficava falando, sabe? Eu acusava do abandono de lá, que ele abandonou lá, que ele foi irresponsável e tal, e eu acusava muito, mas ele nunca me respondeu, a gente nunca discutiu depois que ele saiu. E ele foi para um lugar muito longe, então a gente não tinha contato. Aí passou um tempo, eu descobri que ele conheceu uma moça, estava namorando. Aí acabou, né? Eu fiquei morta. Falei, agora acabou mesmo. E eu falava assim, Deus deve ter outro homem para mim. E comecei a orar e pedir a Deus isso.
Oh, Deus, abençoa mesmo, que eu consiga e tal. Só, irmãos, que aí, lá pro final do terceiro mês, assim, eu fui pro canal do YouTube e fui procurar como que eu digo? Como superar, né? Como superar uma separação e acabei caindo num canal de restauração. E aí lá eu ouvi um testemunho. Eu fiquei tão encantada com esse testemunho que eu fui ouvindo. Eu só sei que eu maratonei os vídeos desse canal. E me edificou muito, me ajudou muito. E a partir dali, eu fui para a palavra de Deus. Aí eu fui ler a palavra de Deus, que até então a bênção aqui não lia, gente. Sinceramente, eu falo isso para vocês, não me orgulho disso, isso é muito triste, mas eu não li a palavra de Deus. Igual eu falei para vocês, eu buscava Deus lá no templo. Eu li algumas passagens pequenas de vez em quando, mas não li em sequência. Quando eu comecei a acompanhar esse canal, aí eu comecei a ler, eu comecei a entender muitas coisas. Eu comecei a ver o que Deus fala sobre casamento na Bíblia. Aí eu fui entender por que Deus odiava o divórcio e tal. E aí começou a minha luta. Aí eu olhei para mim no espelho um dia e falei, não, eu vou lutar porque eu errei, eu dei brecha, nós demos oportunidade, nós erramos, mas eu quero minha família de volta. E eu cheguei a orar, pedir a Deus para tirar ele dos meus pensamentos, para tirar o sentimento que eu tinha por ele, mas Deus nunca fez isso, nunca tirou. Então, e aí ficou assim, ele para lá e eu para cá. E eu comecei a orar, mas eu não contava para as pessoas que eu estava orando, eu guardava mais para mim. Eu só falei mais para uma pessoa muito próxima a mim, uma irmã, uma serva do Senhor, uma cunhada minha, que começou a me ajudar em oração. Então eu não revelava muito isso para as pessoas. E aí o que acontece? Ele ficava lá e eu aqui. Eu descobri as coisas dele. Ele começou a postar as coisas dele em rede social. E antes ele era uma pessoa que odiava isso, mas aí ele começou a fazer isso, começou a se expor, a moça também se expunha muito. Só que o que acontece? Eu nunca via nada. Eu às vezes sabia disso porque alguém chegava e contava, até a própria irmã dele, ou parentes. Eu mesma me resguardava, eu bloqueei em todas as redes, eu desinstalei, eu desativei conta no Facebook, bloqueei no Instagram, bloqueei no WhatsApp. Enfim, quando eu precisava de mandar alguma mensagem para ele em relação à nossa filha, eu mandava por MSM, né? Não sei se é assim que fala, mas eu mandava por lá. E o que acontece? Foi passando o tempo, foi passando e eu fui crescendo, né, no meu deserto. Eu falo assim, irmãos, que não tem regra para buscar a Deus por restauração. E quando a gente fala restauração, pode ser em qualquer área. Talvez a pessoa está precisando ser restaurada em outra área, né? Não necessariamente em casamento. Eu creio assim que quando se trata de restauração de casamento, é muito importante tudo que o pessoal fala nos canais mesmo, igual a Elaine mesmo fala, né? O deixa aí, o perdão, o reconhecer que a gente também errou. E foi esse processo comigo, mas o que eu entendi no meio da caminhada? Que o certo é aquilo que você faz e que você vê que funcionou. Por exemplo, eu comecei a lutar no quarto de guerra. O quarto de guerra começava meia-noite e era conduzido por um casal de pastor, numa live no Instagram. Só que chegou um determinado momento que eu saí, eu fiquei quase 2 meses. Eu saí do quarto de guerra e falei assim, não, agora eu vou orar sozinha, porque a gente tem que crescer. A gente tem que crescer, porque lá eu ficava esperando os pastores começar a falar, eu ficava lá esperando eles ministrar a palavra para ver se Deus ia falar comigo e tal. Eu falei, não, eu tenho que crescer. Aí eu comecei a mudar meus horários de orar, comecei a orar 3 horas da manhã, comecei a orar outros horários e saí da live deles, mas tudo começou foi lá nesse quarto de guerra. E aí eu fui crescendo e o Senhor me levou ao arrependimento e Deus me mostrou muita coisa que eu havia feito, que eu havia contribuído para que isso acontecesse. Eu arrependi, foi um momento difícil, eu chorei muito nesse tempo. E Deus foi me tratando, Deus foi me curando, e eu falava assim, ai Deus, que doa como nunca, para não doer nunca mais. E aí, aos poucos, eu fui ressignificando aquilo, fui pedindo a Deus que liberasse o perdão. Eu assisti aquele filme Acabando 4 vezes, chorei muito, fiquei muito impactada com aquele filme, com a mensagem que ele passa sobre perdão. Quem não assistiu, assista, vocês vão gostar. O filme é muito bom. E ali eu entendi que o perdão era um processo.
e que eu não precisava esperar meu marido vir me pedir perdão. Eu tinha que perdoar ele, o perdão era para mim, meu com o Senhor, porque a palavra de Deus fala que se a gente não perdoar, a gente também não será perdoado. Enfim, eu fui crescendo no deserto, fui crescendo e passei meu aniversário de casamento longe dele, passei o aniversário dele longe dele, o meu aniversário, o aniversário da minha filha, o ano inteirinho. E assim, mas Deus foi cuidando tão bem, tão bem, tão bem de mim, foi colocando pessoas no meu caminho, pessoas da minha família me ajudaram muito, meus pais me ajudavam muito financeiramente. O meu esposo sempre honrou o compromisso dele, mandou pensão direitinho, mas como eu não trabalhava fora, não era o suficiente. Meus pais me ajudaram muito, minha irmã, meus irmãos me ajudaram muito, começaram a orar junto comigo. Eu falei para eles: eu não quero outra pessoa na minha vida, eu não quero outro pai para minha filha, eu não quero pôr uma outra pessoa na vida da minha filha, eu quero o meu esposo. Aí a gente orava, eles me ajudavam em oração, eu fazia campanha. E minha cunhada orou comigo o ano inteiro e era uma luta muito grande, irmãos, muito grande. A gente sentia que tinha algo, sabe, muito mal feito e a gente orava e repreendia e jejuava e fomos. E de vez em quando eu mandava uma mensagem para ele. Eu lembro, mas assim, não era acusando e nem era pedindo ele para voltar. Era querendo ser o Espírito Santo na vida dele, né? Que eu falo que a gente erra muito em fazer isso, mandando mensagem de pregação. Enfim, a última que eu mandei foi mês de novembro do ano passado. Aí ele me respondeu assim que não era para me mandar. Ele foi um pouco. Ele me repudiou um pouco. Aliás, um pouco não, né? Ele falou que não era para mandar, que ficava chato. Aí ele falou assim que não ia voltar atrás na decisão dele. E aí, a partir daquele dia, eu tirei o contato dele do meu telefone. Eu falei com Deus, eu vou tirar o contato dele do meu telefone. E ainda ajudou que o meu telefone foi clonado, meu número foi clonado, eu tive que trocar de número. Ao trocar de número, eu não adicionei mais o número do meu marido. Eu falei, a partir de hoje eu não tenho mais o contato dele no meu celular. E nesse tempo todo de deserto, irmãos, meu marido nunca colocou os pés dentro da nossa casa. Eu moro em cima da casa dos pais dele. Os pais dele sempre me apoiaram, ficaram do meu lado. Eu passei o deserto todo aqui, morando em cima da casa deles, e eles me ajudando, me apoiando. Meu marido vinha às vezes, que ele não vinha muito, ver a nossa filha. Ele pegava ela lá embaixo, encontrava com ela lá embaixo, na casa dos pais dele. Nunca subiu aqui. E aí, o que acontece? Depois de novembro para cá, muita coisa mudou. A partir do momento que eu tirei mesmo ele do meu celular, eu nem pensei na hipótese de mandar mensagem para ele mais. Eu acho que nesse momento foi que eu apliquei totalmente deixar ir. Que antes eu já não mandava raramente. Mas quando eu tirei o contato dele do meu celular, acabou mesmo. E aí mas eu continuei orando, entreguei para Deus e fiquei em paz. E Deus começou a trazer uma paz para o meu coração, assim, que não tem explicação para essa paz, uma paz muito grande. É só o Espírito Santo mesmo que pode fazer isso. E eu ia orando, e buscando. E é muito importante a gente descansar, irmãos. É difícil, mas é importante. E quando eu tinha dificuldade, eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a descansar, confiar em Ti. E eu procurava não ficar questionando a Deus em relação ao tempo. Porque eu entendi que o tempo ele é uma preparação. Por que Deus não fez antes? Porque Deus estava me preparando. Aliás, já estava pronto. Por que não aconteceu antes? Porque eu não estava pronto para receber. Hoje eu olho para trás que se ele tivesse vindo, por exemplo, o ano passado, eu não estava pronta para receber. Eu ia acabar jogando alguma coisa na cara dele, ia acabar provocando. Eu ia acabar ali perdendo, né, a bênção. Eu não estava pronta. Hoje eu entendo, gente. Quando vocês acharem que está demorando muito, é o tratar de Deus conosco. Porque Deus, Ele nos prepara. Deus não vai dar pra gente uma coisa que a gente não está preparado para receber. E hoje, conversando com meu marido, ele fala, nossa, há uns 6 meses atrás, eu já tava para tomar essa decisão. Já estava tudo na minha cabeça, tudo bolado. E ele não tomou, irmãos. Então eu falo assim, tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo do Senhor. E aí, passou dezembro, eu passei Natal sozinha, por causa do acontecimento que teve aqui na minha rua, né? Uma enchente que teve aqui, não teve como eu ir para casa dos meus pais. No sítio, eu fiquei aqui sozinha.
E eu achava que ia ser difícil, porque até então, depois de 16 anos, era o primeiro Natal sem ele. Gente, mas eu passei super tranquila. Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor para ficar comigo, para ser minha companhia. Deus foi tão bom, nem chorar eu chorei, eu fiquei muito em paz. Muito em paz mesmo. E assim, irmãos, a minha família foi um apoio muito importante para mim, que era onde eu ia. Por causa dessa pandemia, a gente não tem muito, né? Não tem muito que sair. Então, o lugar que eu ia era na casa dos meus pais, que é num sítio, numa roça, que é um sítio muito bom, muito gostoso. Eu ia para lá e ficava lá e a gente se divertia. Eu juntava com os meus irmãos, meus sobrinhos, minhas cunhadas. Às vezes doía, assim, mas eu procurava fazer. Mesmo doendo, eu fazia e Deus trazia aquela paz. E eu fui vivendo. E eu aprendi que eu vivo sem ele. Porque quando ele saiu, eu falava, pronto, acabou, não vivo sem ele. Não, eu entendi que eu vivo sem ele. Aliás, nós vivemos sem qualquer pessoa, sem pai, sem mãe, sem filho. A gente não vive sem a presença de Deus. Aí sim. Então passou o Natal, foi pro Ano Novo. Aí eu pensei, não, vai ser difícil, porque é o primeiro ano, né, que eu vou passar sem ele, depois que nós casamos. Mas foi muito tranquilo, passamos o virado do ano na igreja. Minha irmã foi comigo, minhas sobrinhas, minha filha. Nós viramos o ano ajoelhada, orando, agradecendo o Senhor. Depois nós tivemos uma ceia. Foi muito bom, foi muito abençoado. No início de janeiro, o pastor da minha igreja esteve aqui, deixou uma palavra profética sobre o meu casamento, orou comigo. E eu entrei o ano de 2021 muito em paz, muito tranquila. E aí passou janeiro, aí foi chegando perto da data que ele saiu, né? Fazer um ano. E eu falei, Senhor, eu não quero comemorar essa data, ou seja, sentir nessa data, né? Sofrer nessa data. Foi chegando perto do dia 8 de fevereiro. E eu fui pedindo a Deus para me dar paz. Tanto é que eu acho que eu nem lembrei no dia, não sei. Eu fiquei muito tranquila no dia. Aí passou o dia 8, eu muito em paz com o Senhor, continuando minhas orações. Quando chegou no dia 11, eu senti uma levante, eu senti uma fraqueza espiritual, eu senti uma tristeza, um desânimo, algumas acusações na minha mente. E eu comecei a me sentir um pouco inútil, me sentir mal, como antes. Aí eu parei, olhei e falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Comentei com a menina que estava orando comigo e ela, não, a gente está num propósito, não, não, isso é um levante, abriu meus olhos, sabe? Aí eu orei nesse dia 11 à noite, eu orei e fiz uma oração muito sincera para o Senhor. Entreguei nas mãos do Senhor, falei, Pai, eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje, e se o Senhor fizer, amém, se o Senhor não fizer, o Senhor nunca vai deixar de ser Deus por isso, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E aí, beleza. E dormi em paz, fiquei em paz. Quando foi no dia 12 de manhã, eu sentei aqui no sofá para ler minha Bíblia, como eu faço pela manhã. Tava tranquila, igual como eu falei para vocês, não tinha o contato dele no meu celular mais. Falei com Deus, Senhor, se esse homem tiver um dia que me falar alguma coisa, tiver que entrar em contato comigo, que ele dá um jeito de achar meu número. Ele vai achar, porque tem muitas pessoas da família dele que ele tem contato que tem meu número. E assim aconteceu. No dia 12 eu tava sentada aqui, aí a minha filha, aliás, no dia 12 não, no dia 11, a minha filha falou assim, mãe, o pai quer falar com você, pediu o seu número. Eu falei, pode passar, que ela tinha contato com ele, né, no telefone. E aí ela passou meu número, na mesma hora ele me ligou. Aí ele me ligou. Gente, eu não perguntei nada. Eu não perguntei aonde que tava morando. Não perguntei nada, nada, nada. E ele mandou mensagem, posso te ligar? Pode. Aí me ligou. Nós conversamos. Aí ele começou a conversar, perguntando como é que eu tava. Confesso pra vocês que eu tomei um choque, porque a pessoa que passa, né, um ano sem te procurar, sem conversar, eu tomei um choque assim na hora. E a gente ora, e quando acontece a gente fica assustado, né? Aí eu fiquei, meu Deus. E aí eu não perguntei nada. Gente, Deus conduziu tantas coisas, eu tive tanta sabedoria que eu não perguntei nada. Eu não perguntei com quem que ele, se ele tava com aquela pessoa ainda, onde que ele estava morando, né? Não perguntei nada. Aí ele foi contando as coisas, perguntando sobre a minha vida financeira, me oferecendo ajuda, aquela coisa toda. Eu achei muito estranho. Beleza, aí eu percebi também que a foto de perfil dele já estava diferente, já estava com a nossa filha, mas não perguntei nada. E a partir daquele momento ele começou a conversar comigo pelo WhatsApp.
começou a mandar mensagem pra mim durante aquele dia, no dia 11. Mandou mensagem pra mim o resto da tarde, pedindo foto da nossa filha e tal, tal. Aí falou comigo assim, amanhã eu vou ir. Eu falei, ok. E ele nunca tinha entrado aqui, gente. Aí no dia 12, como ele falou que vinha, eu me preparei toda, né? Eu me arrumei, vesti uma roupa bonita e tal. Mas fiquei normal aqui, nem desci lá. E ele chega e vai primeiro na casa da mãe dele. Fiquei quieta aqui, confiante no Senhor. De repente, quando eu olho para a porta, deixei a porta aberta, né? Eu falei, não, se você quiser entrar, a porta tá aberta. Quando eu olho para a porta, ele estava em pé, em frente à porta. Aí ele entrou assim, meio sem graça, cumprimentou. E eu recebi ele muito em paz, sabe? Como se não tivesse acontecido nada. Entra, tal, aí fica à vontade, a gente conversando. E foi tanto naturalmente, ele conversou assim, não falou nada de nós dois. Chamou a gente para dar um passeio com ele numa represa que tem aqui na cidade, a represa nova. Aí nós fomos, foi eu, minha filha, e a mãe dele também foi, e a mãe dele assim, sem entender nada, né? Mas os olhinhos dela estavam brilhando. E aí fomos. Então, nós fomos na represa, ele até então não falou nada. Voltamos, quando ele chegou, ele veio aqui, tinha uma mesa minha que tava caindo aqui, uma mesa onde eu trabalho, que eu pinto, né? É uma coisa que me ajudou muito no deserto, foi isso. É pintura, gente. Inclusive, só dar uma pausinha aqui, eu criei uma página no Instagram, coloquei lá todas as pinturas que eu fiz, que eu tô fazendo, e muito bacana, viu? Muito bacana. Quem quiser dar uma olhada lá depois, eu pedi até a Elaine para compartilhar, porque alguém quiser ver. Foi uma terapia, tá? Me ajudou muito, muito mesmo. Eu faço os panos de prata. Então, ele pregou essa mesa toda pra mim. Gente, foi muito, assim, foi muito diferente. Eu segurando a mesa, ele pregando, e eu assim, pertinho dele. Foi uma coisa assim, uma sensação assim, meu Deus. Um ano que eu nem chegava perto daquele homem. E ele pregando a mesa pra mim, assim, como se nada tivesse acontecido entre nós. Como se não tivesse acontecido esse intervalo de um ano. E eu, meu Deus, como que é isso? Jesus. Beleza. Aí ele arrumou a televisão aqui pra minha filha, trouxe um aparelho, ligou na televisão pra ela, ajustou, configurou, sentou aqui no sofá, apoiou assim o braço, ficou bem à vontade mesmo, como se estivesse em casa mesmo, né? E estava, né? Eu sentei lá perto dele, mas nada de assunto de voltar e nem nada. Aí, daqui a pouco ele desceu. Quando ele chegou na casa da mãe dele, ele me manda mensagem por celular, pelo WhatsApp, chamando pra sair. Aí ele falou assim que queria sair, que se eu topava sair com ele pra gente conversar, mas que fosse só nós dois, que nossa filha ficasse. Eu falei, ok, vamos. Aí eu conversei com a minha filha, ela falou, não, eu fico e tal, eu deixei ela aqui, né, na confiança, porque minha sogra e meu sogro moram aqui por baixo. Aí eu arrumei toda, né, eu não fui de qualquer jeito, né, arrumei e fui com ele. Aí nós tivemos uma conversa, assim, mais ou menos de umas 3h30, né. Eu não vou relatar tudo que nós conversamos, mas enfim, tudo aquilo que precisa ser colocado, né? Ele me contou como é que foi a vida dele, contou que achou que ia viver uma coisa e viveu outra, que quebrou a cara. Falou que tudo aquilo que ele falava de mim durante 15 anos, né, que nós passamos juntos, né? Porque nós temos 16 anos de casado, mas teve esse intervalo aí, né? Que ficamos separados. Então ele falou, nossa, nesses 15 anos que eu fiquei com você, eu sempre reclamei de você, falava que você falava demais, e realmente eu falava, viu, irmãos? Ele falou assim que a pessoa que ele estava lá vivendo com ela, em alguns meses, né, que eles ficaram juntos, que ela conseguiu me superar. Que ela falou muito, que ela reclamou muito na cabeça dele. Enfim, ele achou que ele viveu uma coisa e viveu outra. Totalmente diferente. Aí ele falou, antes de eu falar qualquer coisa, que eu sonhava com ele, antes de eu falar que eu tava orando, ele virou pra mim e falou assim, eu sonhava com você quase todas as noites, com a nossa filha, com a gente junto, com a gente passeando, com a gente namorando, com a gente... Eu sonhava tudo, ele falava. E eu pensava muito em vocês. Eu ficava querendo tomar essa decisão há mais tempo e não conseguia e tal. E eu ouvindo, gente, eu ouvindo. Aí ele pediu, sabe? Ele pediu pra voltar. Ele pediu desculpa por tudo que ele fez e tal. Aí pediu pra eu voltar, né? E eu fiquei ouvindo ele primeiro. Depois de um tempo eu dei resposta pra ele. E assim, eu senti uma paz muito grande, uma paz muito grande. Todo tempo eu saí com ele, deixei meu irmão e duas parceiras de oração minha orando. Falei que eu tô saindo com ele me chamou para sair, mas fiquem em oração. E elas ficaram orando.
E isso aconteceu no dia 12 de fevereiro. E graças a Deus, daí pra cá, né, a gente mudou muita coisa. Assim, é uma coisa importante, né, ressaltar, é porque tá bem diferente da forma que era antes de acontecer tudo, quando a gente tava bem lá, né, há mais tempo, antes de acontecer tudo. Mudou muito a forma que eu trato ele, a forma que ele me trata, um respeito maior, né, um carinho maior, uma atenção, a forma de tratamento, né, muito diferente, muito diferente. Porque depois que a gente passa pelo deserto, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Eu mesma, eu aprendi muito a dar valor às pequenas coisas. Ele faz algo por mim, eu agradeço. Mas eu não agradeço só para cumprir uma obrigação. Eu agradeço de coração. E antes não, antes eu nem agradecia, na verdade. Antes eu ficava só reclamando das coisas. Então, assim, mudou muito. É claro que a gente tem que ter muita sabedoria. Vem muitos pensamentos, às vezes, na mente da gente. Mas eu sempre luto contra eles. Oro, repreendo em nome de Jesus. E ele viu essa mudança em mim. Ele falou pra mim: Nossa, você tá muito diferente. Aí ele teve a oportunidade de falar coisas que eu nem imaginava que passava na mente dele. Ele falava que antes, que eu não entendia as coisas que ele falava, que eu distorcia tudo, que eu não tava nem aí com nada, que ele não via sinceridade em mim. Lembra que eu falei com vocês que antes de acontecer tudo que a gente não estava bem? Pois é, ele observava tudo isso. Aí ele falava, não, que hoje, depois de tudo isso que nós passamos, ele vê sinceridade nas minhas palavras, nos meus atos, né? Vê sinceridade em mim. E eu sempre falo para ele, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E sempre vai mostrar isso para ele, porque ele viveu no mundo, ele viveu muita coisa do mundo, embora ele é um conhecedor da palavra do Senhor, a pessoa que vive assim no mundo, que vive essas coisas, esses prazeres, elas ficam, sabe, com essas coisas. É um tempo, né, para elas serem totalmente restauradas. A gente nem tem que fazer essas exigências diante de Deus. Deus tem o propósito dele, ele faz do jeito dele. E a palavra fala que a mulher santa, ela santifica o marido. E eu pedia muito isso no meu deserto. Que Deus me desse a oportunidade de santificar, dele ver a presença do Espírito Santo em mim. Que Deus me desse a oportunidade do meu marido ver algo especial em mim, que sentisse essa presença em mim. E eu tô tendo essa oportunidade. E isso é muito gratificante. Eu sou muito grata a Deus, muito grata mesmo ao Senhor. E é isso, irmãos. É Mateus 6:33. É a base de tudo. É Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, antes de restaurar qualquer tipo de relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, ele restaura primeiro pessoas. Não tem como um casamento ser restaurado se a pessoa, um não foi restaurado. Eu falo, um não foi restaurado. Eu até li um livro sobre isso, um livro maravilhoso, eu indico, que se chama Milagre da Manhã para Transformar o Seu Casamento. E li também o livro Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. Porque se um mudar, tudo muda. Porque a partir do momento que um fica esperando o outro mudar, ou fica esperando o outro tomar atitude, ninguém muda e continua tudo do mesmo jeito. Mas quando um muda, tudo muda, porque o tratamento é diferente. Eu não preciso ser fingida com meu esposo. Eu trato ele com amor, com carinho, e isso é espontâneo. E não tem motivo para ele me tratar mal. Não tem motivo para ele achar ruim. Se eu tô sendo, entendeu? Se eu tô sendo tão dócil com ele. E isso não vem de mim, vem de Deus. Não tô forçando a barra, tá sendo natural. Então, quando muda, tudo muda sim. Não tem que esperar, tem que haver mudança das duas partes. Isso é desculpa quando a pessoa não quer mudar. Ela fica dando desculpa. O outro não mudou, eu não vou mudar. Não, para com isso, faça a sua parte. Não interessa, faça a sua parte, cumpra o seu papel. Não olhe para as circunstâncias, não olhe como o seu cônjuge está vivendo, se está lá aproveitando, se está lá bebendo, curtindo. Nossa, que triste isso, né? É lamentável. Você tem que olhar e ter misericórdia. Então, faça a sua parte, muda você, seja a mudança que você espera no outro. Faça a sua parte, porque se Jesus voltar e seu cônjuge estiver lá, e você vai estar perdido também no mundo, vai estar acusando ele, porque pecado não tem pecado maior do que o outro. Pecado é pecado. Às vezes seu cônjuge está lá no mundo prostituindo, pecando, e você está achando que está em santidade em casa, mas o que? Está acusando,
tá falando mal, tá negando perdão, tá julgando. Então tá em pecado do mesmo jeito. Então pare, olhe para a palavra, olhe o que a palavra diz. E siga a palavra, obedeça a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Vai amar o Senhor de fato. Ah, mas eu não estou conseguindo ser espontânea. Peça a Deus que Ele ministre desse amor no seu coração. Porque foi assim que Ele fez comigo. Eu orava e pedia, Senhor, ministra desse teu amor maravilhoso no meu coração. Me faça sentir esse amor, essa sede de Ti. E Deus, Ele faz. Amém? Então é isso, é Mateus 6,33. Vai para a palavra, ore a palavra, declare a palavra dentro da sua casa. Não deixe sua Bíblia aberta num salmo de proteção, achando que tudo vai resolver, tudo vai ficar bem. Não, ore, declare. A palavra ela tem que ser declarada, ela tem que ser orada. E outra coisa, louve ao Senhor, adore ao Senhor. O inimigo ele não resiste ao louvor. Ore dentro da sua casa e conserte sua vida, porque a palavra fala que pedis e pedis não recebeis, porque pedis mal, porque não estão sabendo pedir. Porque quando a gente pede alguma coisa, mas a gente está devendo alguma coisa para alguém, a gente está em falta com alguém, assim, a gente está com, como que eu digo, com alguma brecha aberta, né? As coisas não acontecem. Então a gente tem que saber pedir, corrigir os nossos erros, corrigir os nossos atos. E assim Deus vai atender a nossa oração. Então é isso. Se eu não relatei alguma coisa, vocês me desculpem, mas porque senão vai ficar muito grande. E que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Eu profetizo em nome de Jesus que se você está ouvindo esse testemunho, você está lutando pela sua família e é bênção de Deus, né? Se você está debaixo da palavra de Deus, que Deus ele restaura sim, mas Deus quer restaurar primeiramente a sua vida. Abra o seu coração para Deus te restaurar. Você é importante, você se importa, você importa sim para Deus. Você é uma joia rara e o Senhor vai te lapidar, vai cuidar de você. Na hora que você estiver pronto ou pronta, Deus vai te entregar o seu milagre em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e a palavra de Deus diz que para Deus não tem nada impossível. Então não tem caso impossível para Deus. Deus não precisa de circunstância favorável para ele agir, não. E tire seus olhos da circunstância, tire suas mãos, tire tudo. Pare de olhar para ele. Olhe para você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado por você ouvir até aqui. Deus te abençoe. Amém, viu?